Então escute o que eu vou dizer para você. Você poderá ir mais longe ou talvez nunca chegar devido às pessoas que você decidiu ouvir. Entenda que ambientes têm o poder de nos modelar assim como pessoas. Aquela frase que diz, você é a média das pessoas que você anda, ela é verdadeira. Você é a média das pessoas que você anda, dos livros que você lê e das coisas que você... dos filmes que você anda assistindo. Nós precisamos de um código de ética e por isso Deus deu aos israelitas os 10 mandamentos. Jesus no Sermão da Montanha nos dá a receita da felicidade, as ferramentas para a fidelidade e também nos ensina a fazer a coisa certa do jeito certo. No primeiro episódio do Sermão da Montanha nós falamos sobre a verdadeira felicidade, que a verdadeira felicidade não é ter, é ser. Nós também falamos sobre ferramentas que Deus nos dá para sermos pessoas fiéis. Falamos de casamento, falamos de divórcio e de fidelidade. E também, nesse dia eu quero conversar com você sobre fazer a coisa certa do jeito certo. Então, eu quero começar dizendo para você, um primeiro princípio para você fazer a coisa certa do jeito certo. Escolha cuidar do seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 38, vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Escute isso. Mais de 30% das mulheres assassinadas no Brasil são assassinadas por crimes passionais. Um crime passional é um crime violento cometido sob impulso de uma emoção forte como ciúme, ódio, paixão e vingança. Romanos capítulo 12, versículo 19 vai dizer, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem a ira com Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha, eu não posso fazer vingança com as minhas próprias mãos, porque eu não sei fazer isso com justiça. Por isso que Deus nos dá essa ordenança de deixar sobre as mãos dele. A Bíblia diz que eu devo pagar o mal com o bem. Quando eu tenho raiz de amargura no meu coração, eu me enveneno. Você já deve ter ouvido falar ou lido na Bíblia a história de Herodias. Herodias foi uma mulher que se casou com um homem que na verdade ela era casada com o seu irmão. Então ela decide deixar o seu irmão para casar com uma pessoa que não deveria fazer isso. Então João Batista a confronta, dizendo, Herodias, você está errada, você não deveria estar casado com esse homem, você é mulher do irmão dele. Então, devido a ela ter sido confrontada na cara e talvez até próxima de algumas pessoas, ela deixou criar raiz de amargura dentro do coração dela. Então ela foi alimentando o dia em que ela poderia se vingar de João Batista. Diz a Bíblia que o tempo passou, e uma vez o seu marido estava dando uma festa no palácio, e ele bebeu demais, e ele prometeu até uma coisa que não deveria ter prometido, porque tem gente que se embriaga, fala o que não deve e se comporta como não deveria. Mas hoje é o meu aniversário, então eu vou aliviar. Então ele diz, você dançou tão bem, minha filha, que se você quiser eu te dou a metade do meu reino. Ela foi pedir conselhos para a mãe, e a mãe disse, você não quer a metade do reino, você quer a cabeça de João Batista. Ela criou raiz de amargura dentro do coração dela, que enquanto ela não viu a cabeça de João Batista num prato, ela não aquietou o seu coração. Porque ele falou uma coisa, você tem que tomar cuidado com as coisas que saem dos seus lábios. Existem pessoas que estão pegando coisas para poder fazer contra você no futuro. Cuidado. E você precisa prevenir o seu coração da ofensa, da amargura. O problema da vingança é que ela traz sérias consequências aos que estão à sua volta. Quando você decide se vingar de alguém,
Quando você vai ter as consequências disso, não é só você que sofre. Na antiga aliança nós vamos ver em vários momentos da Bíblia homens que tomaram decisões e as suas famílias sofrendo as consequências. Quando tramaram para Daniel, por exemplo, que colocaram ele lá na cova dos leões, o rei Dário em seu coração pedia a Deus que não tivesse acontecido nada com Daniel, porque ele o amava. Então Daniel foi colocado na cova dos leões. No outro dia o rei Dário chega e diz: ó Daniel, diga para mim que o Senhor, o seu Deus, o livrou da cova dos leões, da boca dos leões. Então Daniel disse: ó rei que vive para sempre, o meu Deus me livrou da boca dos leões. E então o rei mandou tirar Daniel lá de dentro. E quando Daniel sai, aqueles homens que tinham acusado Daniel injustamente entram dentro da cova dos leões, não sozinhos, com sua família. Quando você acerta, sua família celebra com você. Eu quero te convidar a ficar mais empolgado, senão eu vou terminar a pregação antes da hora. Quando você acerta, sua família celebra com você. Quando você acerta, sua família desfruta com você. Mas quando você erra, sua família sofre com você, inclusive as consequências. Você precisa entender que o perdão é a alforria do coração. Os antônimos de vingança são absolvição, absolvimento, desculpa, anistia, esquecimento, perdão, remissão, indulgência, indulto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma série que se chama Revenge. Essa série conta a história de Amanda Clarke, que se torna Emily Thorne. Alguém já viu essa série? Muito interessante. E ela para poder se vingar daqueles que destruíram a sua família. Então, isso porque ela passou a infância toda e até a sua adolescência em um reformatório pelas acusações que seu pai recebeu injustamente de terrorismo. Então Amanda, ela assume uma nova identidade e começa a viver como Emily Thorne. Ela se muda para um lugar em Nova York. E em alguns momentos Emily é muito impiedosa e não tem muito remorso com as coisas que ela faz, mesmo que atinja outras pessoas, que respingue em terceiros. A questão dessa história toda é uma série com algumas temporadas. Ela passa o tempo todo se vingando de muitas pessoas. No final tinha uma pessoa que ela odiava muito mais, e ela conseguiu fazer com que muitas pessoas morressem. Mas a grande lição de Amanda Clarke, no final de Revenge, é que ela não deve se deixar levar por vingança, mas sempre buscar a verdade e a justiça. Porque quando ela termina toda a sua vingança, fica um vazio no coração dela. Sabe por quê? Porque ela projetou a vida dela. Ela colocou a vida dela um propósito de vingar a morte do seu pai. E quando ela conseguiu fazer isso, o propósito de vida dela terminou. E o maior problema, não sarou o coração dela. Então, se existe alguém que fez algo contra você e você vive procurando oportunidade ou situações para poder tentar se vingar dessa pessoa, libere o perdão hoje. Escolha cuidar do seu coração. Escolha tratar do seu coração. Deixe a ira e deixe a vingança na mão de Deus, porque Ele sabe fazer justiça. A verdade é que tudo que fizeram com você cooperaram para a pessoa incrível que você é hoje. Situações te trouxeram maturidade. Pastor, eu não me lembro de ter tirado uma coisa boa de tudo que aquela pessoa fez comigo. Eu vou te ajudar a encontrar uma coisa boa agora, quem quer? Então eu vou te dar um bom motivo que você provavelmente aprendeu ou vai aprender agora, para você levar para a sua vida. Quem quer receber? O que eu aprendi? Você aprendeu que você não deve abrir sua vida para qualquer um mais. Então pronto. Primeira coisa, tem que comer 1 quilo de sal com você. Sabe por que você sofre com muita gente? Porque você tem muitos amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Tenho muitos colegas, mas eu sou uma pessoa de muitos amigos. Quando você encontra uma pessoa que tem muitos amigos, você pode desconfiar dessa pessoa. Então você precisa aprender a selecionar quem vai entrar na sua vida a partir de hoje. Então escolha cuidar do seu coração.
Ponto 2 é, escolha amar. Mateus capítulo 5, versículo 43 vai dizer: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, Jesus está dizendo no Sermão do Monte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aprenda que amar significa não desejar ódio. Amar é não deixar que o inimigo transforme você no que ele é. A dificuldade que temos de amar é pensar que amar é o mesmo que gostar. Eu amo alguém quando eu passo na rua e vejo a necessidade em ajudar, faço porque é o que Jesus faria, mas eu não gosto dessa pessoa porque eu nem sei onde ela mora. Amar o seu inimigo é fazer por ele o que Jesus faria. Então avalie de onde vem o desejo do seu inimigo de te odiar, pode ser o diabo tentando separar quem Deus deseja unir para um propósito, inclusive extraordinário. Aprenda isso. Você ama quando você decide amar. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Você ama quando alguém te fere e você vê essa pessoa passando por uma necessidade e ajuda. Isso é amor. Só que a gente criou um conceito errado entre amar e gostar. Eu gosto de todo mundo e amo poucos. Não, você deve amar todos e gostar de poucos. Então, eu amo alguém que eu vi passando na rua e que estava precisando de ajuda, eu ajudei. Mas eu gosto de ficar com a Marina. Quem está compreendendo o que eu estou querendo te ensinar hoje? Então, eu amo uma pessoa necessitada, logo eu a ajudo. Eu amo quando eu faço um ato de generosidade. Mas eu gosto mesmo de estar na quinta profética com vocês. Outro princípio que você precisa é estar mais no secreto. Então, escolha estar no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 5 vai dizer: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu os asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. E agora olha esse último versículo. O pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus filhos, e algumas coisas eu não espero eles pedirem. Eu sei que eles precisam. Eu sei que eles precisam tomar café da manhã. Eu sei que eles precisam almoçar. Eu sei que eles precisam tomar café da tarde. Eu sei que eles precisam jantar. Eu sei que a Melanie não precisa de chocolate. Eu sei que nós estamos agora há poucos meses de começar o frio. Então os meus filhos estão em fase de crescimento. Eu tenho que averiguar o guarda-roupa deles para ver se as roupas do inverno passado servem para agora. Se não servir, eu tenho que me antecipar e já começar a comprar agora. Para eles não passarem frio. O que isso significa? Que eu, como pai deles, sei a necessidade deles antes mesmo deles me pedirem. E é isso que acontece com você. Deus sabe quais são as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Então quer dizer que se Deus sabe tudo que eu preciso, para que eu vou orar? Sabe por que você vai orar? Porque Deus deseja ter com você um relacionamento. Você vai orar porque Deus não quer que você compareça diante dele só quando você está com uma necessidade, interessado, para poder pedir as coisas. Na verdade, eu acho que você nem precisava pedir. Você deveria conversar mais, porque das suas necessidades ele pode atender. E se você criar mais relacionamento, até dos seus caprichos. Porque eu sou assim. Eu sou assim com as pessoas que me dão atenção. Sabe aquelas pessoas que você está conversando com ela, está mexendo no telefone? Sabe aquela pessoa que você está conversando com ela, está no mundo da lua?
Essas pessoas, você não quer ficar na presença delas. Mas aquelas pessoas que dão atenção a você, que olham nos seus olhos, que ama a sua presença, você quer ficar perto dessas pessoas. Você deseja ficar perto delas. Mas a questão aqui é que você precisa aprender a conversar com Deus, porque Ele está ensinando como orar. Ele está dizendo, não faça como os hipócritas, que eles se levantam a fim de fazer orações lindas. Tem gente que você fala assim, quando você está numa roda, ô fulano, ora para nós. A pessoa fala assim, não tem vergonha. Como que você tem vergonha de conversar com seu pai? Você está preocupado em fazer oração bonita? Essa aí Deus nem vai escutar, nem muito menos responder. Então você precisa de comunicação, porque um relacionamento sem comunicação pode gerar mal entendidos, conflitos, ressentimentos e afastamento. Você consegue perceber um casal à beira de um colapso através da forma que eles se comunicam. Porque você não se comunica só quando você fala. A gente sabe direitinho. Tem gente que chega para mim e fala assim, ô pastor, eu quero te falar de um problema que eu estou tendo no meu casamento, mas eu não quero que você fale para ninguém não. Eu falo, meu amigo, está todo mundo sabendo. Você sentava ali, agora você senta aqui, seu marido senta lá atrás. Você está revelando o que está acontecendo com você, ué. Não sou eu não, não vem com essa onda não, porque você vem falar para mim, você vem trazer esse problema no gabinete, depois todo mundo começa a falar, você acha que é eu que estou falando, mas está todo mundo vendo, quando você está bem, você chega de mão dada, desfilando. A hora que você está mal, você senta de um lado, o cara senta do outro, está todo mundo vendo, você está dando sinais. Quando você está bem, você abraça, você dá beijo, você fala bem. Quando você está mal, você chega numa cara de velório na igreja. Está todo mundo vendo, está todo mundo percebendo. Você está dando sinais. Você consegue medir a saúde de um relacionamento pela forma que o casal se comporta. Eu estou sempre feliz, porque a minha esposa me faz feliz. O silêncio em um relacionamento é a arma mais poderosa que o diabo usará para acontecer o rompimento. Pastor Josué Gonçalves conta que um dia ele foi orar por um casal. O marido falou, pastor, nós não estamos bem, o que está acontecendo? Há meses a gente não conversa. Não conversa como, filho? Não, mas de conversar mesmo. Há meses a gente não conversa. Tá. O pastor disse, eu quero fazer uma oração por vocês no quarto de vocês, pode ser? Pode. Então vamos lá. Vocês estão arrependidos? Estamos. Vocês querem entrar em consenso? Queremos entrar. O pastor começou a orar. Quando ele começou a orar, eles viram um vulto se levantando da cama e indo embora. Eles disseram, pastor, o que é isso? Ele falou, os demônios indo embora agora, porque o demônio estava habitando o silêncio que vocês colocaram aqui dentro da casa de vocês. E agora, como vocês resolveram se comunicar, o diabo foi embora. E a presença do Espírito Santo vai voltar para esse lugar. Então escute, todas as vezes que você estiver passando um problema no seu casamento, no namoro, qualquer tipo de relacionamento, na amizade, quando vier na sua cabeça assim, não fala nada não, é o capeta. Estou te avisando, é o demônio. Fale das suas insatisfações. Amor, não estou gostando da forma que você está me tratando. Você não me elogia, você não me beija, você não me toca, você não me abraça, você não me valoriza, você não faz uma postagem no Instagram para mim, porque tem gente que tem necessidade até disso. Mas fala, sabe por quê? Porque tem um pastor conhecido meu, de muitos anos atrás, que aconteceu essa situação com ele. Ele deitava no colo da esposa dele e falava, amor, tira esse fiozinho branco que está aqui. Ela falava, não, tem que cuidar dos meninos, levantava e saía. No outro dia ele deitava e falava, amor, tira o fiozinho branco que está aqui. Aí ela falava, não, tem que lavar a louça. Amor, tira o fiozinho branco que está aqui. No outro dia, não, tem que arrumar a casa. Um dia ele foi pregar em um evento, teve canseira, deitou no ombro de uma pessoa que estava do lado dele, uma mulher. A mulher olhou na cabeça dele, viu um fiozinho branco e fez o quê? Sabe como que essa mulher conquistou ele? Tirando o fiozinho branco. Largou a mulher e está com essa mulher até hoje. E se ele tivesse falado, todas as vezes que eu te peço para tirar um fiozinho branco, você não dá atenção para mim, você quer fazer outras coisas. Cuidado. Abra sua boca para poder falar. Não deixe o diabo colocar o silêncio na sua casa. Tenha domínio próprio. Domínio próprio esses dias está sendo maravilhoso.
Mateus capítulo 6, versículo 16 vai dizer: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência de rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Você já ouviu falar sobre aquela cultura que você não pode falar para as pessoas que você está jejuando? Já? É porque interpretaram esse versículo de uma forma errada. O que Jesus está querendo dizer é que aqueles fariseus, eles jejuavam e ficavam andando com o semblante assim, triste, pálido. Para quê? Para causar uma pergunta. É igual o seu filho. Os meus filhos são assim. A Melanie, quando ela está insatisfeita com alguma coisa, ela faz assim, ó. O que ela está querendo causar? Uma pergunta. Então, quando eu pergunto para ela: Memel, o que está acontecendo, amor? Ela faz assim. Aí que ela se desmancha mesmo. Aí eu falo: Memel, fala para o papai o que está acontecendo. Minha mãe, pai, me bateu. No outro dia: o que foi, mamãe? Minha mãe. O que foi, mamãe? Estou estressada. No outro dia: o que foi, Memel? Minha mãe. Brincadeira, amor. Meu irmão. O pai nunca. Pode perguntar para ela: o pai nunca. O pai nunca. Você está numa cara de que alguém vai pagar alguma coisa para você hoje? Ó, saiu um glória aí. O jejum ajuda a controlar os apetites e paixões. O jejum ajuda a renunciar a algumas coisas. O jejum fortalece o espírito contra as tentações da carne e do espírito. A forma como... Escute isso. Quem está no jejum aí de arroz? Deixa eu ver, levanta a mão. Jejum de arroz. Quem está no jejum de arroz? Quem acha que está difícil? Deixa o menino rir, pode deixar aí, tranquilo. Pode deixar ele rir aí, ó. Fica à vontade. Aqui, me conta, quem acha que está difícil? Uai, só 5%, pode deixar semana que vem, vocês vão ver, pode. Escute isso, é Bill Johnson que diz que a forma como nos alimentamos pode revelar muito sobre nós. Bill Johnson diz que a forma como nós nos alimentamos revela a nossa personalidade, os nossos gostos e a nossa cultura. Bill Johnson diz assim que a forma como você se alimenta revela a cultura que você está inserido. Bill Johnson diz que a forma como você monta seu prato pode revelar a disciplina e a organização da sua vida. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou intensificando os meus períodos de jejum. Já fiquei jejuando durante 24 horas, só que eu fiz isso sem tomar água. Tomei um puxão de orelha do meu médico. Falou: você não é Moisés? Fiquei 40 dias, alguns dias se passaram, eu fiquei 40 dias jejuando durante 20 horas no dia. Cheguei aqui na igreja de jeito. Perguntaram: nossa, pastor, você está emagrecendo, que bacana. Você não sabe que eu me alimento só 4 horas no dia. Ou que eu estava me alimentando. Aí agora estão dizendo que tem que mudar minha foto. Quer um conselho? Está gostando do jejum? Adote ele como um estilo de vida. Faça períodos de jejum. Um dia por semana, faça um jejum de meia-noite a meio-dia. Na outra semana, faça de meia-noite às 2 da tarde. Na outra semana, de meio-dia às 4 da tarde, você vai ver que você vai conseguir ficar tranquilo. E você vai exercer o domínio próprio e falar: eu consigo me dominar. Quando você faz um jejum, você cuida do seu espírito e limpa seu organismo. Tome pelo menos 600 ml de água ao acordar. Em jejum. Se alimente depois de 30, 40 minutos de você ter tomado 600 ml de água. Pelo menos. Faça do jejum o seu estilo de vida. Periodicamente tira alguma coisa. Tira o doce. Na outra semana tira uma farinha. Na outra semana tira a carne.
Aprenda a fazer alguma coisa assim para você poder ter domínio próprio. Daqui a pouco você está dominando tantas outras áreas na sua vida. Último ponto para a gente terminar. Seja generoso. Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. A mensagem de Jesus aqui não é o quanto dar, mas como dar. Não há nada que você faça que não tenha nenhuma recompensa. Essa é uma palavra boa. Diz Mateus 25:42, eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou necessitado, de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo a vocês, o que vocês deixaram de fazer a algum destes pequeninos, também deixaram de fazê-lo a mim. Então hoje, segundo as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, escolha ser generoso. Ajude as pessoas. Qual foi a última vez que você doou alguma coisa para alguém? Escolha a partir desse mês, nós estamos começando um mês novo, escolha ser um dizimista fiel na casa do Senhor, escolha ser um ofertante, e outra coisa, para de ficar trazendo esmola para a igreja. Deus sabe qual é a sua medida, Deus sabe, não queira enganá-lo. Olha o silêncio da morte. Qual foi a última vez que você doou algo para alguém? Você tem que entender que todas as vezes que a gente fala sobre dinheiro aqui na igreja, isso pode causar um certo desconforto em você, porque isso mexe com você. Por que mexe? Ou porque você está mal resolvido nessa área, ou porque você não é um doador por natureza. Então tem que resolver essa área na sua vida. E quando você não é um dizimista, menina, antes de namorar com esse cara, você procura saber se ele é dizimista na igreja. Se ele não for fiel a Deus, ele não vai ser fiel a você. Se ele não dá dinheiro para Deus, ele não vai dar dinheiro para você. E se ele fala para você que não sobra dinheiro para dar o dízimo, ele inverteu os princípios. Porque o dízimo não é sobre sobra, é sobre primícia. E segunda coisa, se ele está falando que as contas estão pesadas demais e que não consegue devolver o dízimo, ele é desorganizado, ele vai deixar você passar fome. Ou ele não vai conseguir atender as suas necessidades. É simples assim, a conta fecha rápido. Básico demais. Hoje eu fui receber alguma coisa na minha casa. Eu olhei para aquela pessoa, um motoboy. Esses caras trabalham muito, gente. Tem gente aí que coloca a vida em risco para esse negócio chegar na sua casa lá em 40 minutos. Quanto tempo que precisa? 40 minutos. Dá 41 minutos você começa. Já saiu? E os caras estão lá, na linguagem deles, moendo a moto, ó, moendo. Aí o cara chegou lá em casa, eu vi ele, uma carinha de sofrido. Falei, cara, eu vou te dar um dinheiro para você colocar pra você abastecer sua moto. Eu dei para ele o dinheiro da gasolina da semana. Jesus, eu estava andando e o Espírito Santo falou para mim, dá um dinheiro para aquela pessoa lá. Essa semana eu estou muito doador. Por quê? Porque quando o Espírito Santo manda, irmão, eu não nego não. Não nego. Escolha ser generoso hoje. Você já parou para poder pensar que talvez a sua igreja não avança mais por causa da mão fechada que você tem? Esse é o ano do avivamento. O que nós já provocamos na cidade? Será que se você fosse um dizimista fiel, a gente já não teria feito mais? Decida hoje. Você fica falando, o pastor, essa igreja, aquela igreja. Mas você não reconhece? Não estou entendendo.
Olhe para alguém que está do seu lado e diga: ficou tenso. Mas eu quero ouvir agora o barulho dos generosos. Defina as suas prioridades. Você sabia que quem é dizimista tem o poder de reivindicar no mundo espiritual aquilo que te pertence? Agora, quem não é dizimista vai orar para Deus. Como quando o aperto chegar? Como? Existem pessoas que passam alguns apuros que ninguém fica sabendo. E eu amo ajudar. Eu amo ajudar. Então eu falo com a Jaqueline: Jaqueline, me fala como que está tal pessoa aí na igreja. Você sabe me falar? Quem que é tal pessoa? Tal pessoa. Não, pastor, nunca vi um dízimo dessa pessoa aqui na igreja, não. Vixe, como é que eu vou ajudar quem Deus está tratando? Como é que eu vou ajudar quem Deus está tratando? Quer dizer para você que Deus quer fazer coisas poderosas na sua vida. Mas você precisa ter um coração disposto, cheio de amor.